Oi, lindona! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando para mais uma constelação à luz da Bíblia. E que alegria que eu tenho sempre que eu chego aqui. Posso trazer uma história, posso trazer uma reflexão, posso trazer um aprofundamento com a visão sistêmica para você. Hoje nós vamos falar sobre a história de Esdras. Então deixa eu já dar as boas noites aqui, deixa eu ver quem tá chegando. Débora, Nasci, que é minha mentorada, Michele, Marli, que é mentorada também, Oceans, Andréia, Lígia, Maria dos Anjos, oi lindona, Priscila, boa noite, coisa boa, a Vika que tá sempre por aqui, olha só, coisa boa ter vocês aqui. E eu preciso da sua ajuda, lindona. Compartilha, vai. Clica aqui no avião, manda pra todo mundo. Porque a história de Esdras é muito falada, pouco conhecida na profundidade. E talvez com a visão, eu tenha a sensação, aquela sensação de que a visão que eu vou trazer hoje é um tanto quanto não explorada por aí. Então me ajuda aí. Compartilha. Oi, Kátia. Oi, Helena. Oi, Gislen. Muita gente aqui. Carla. Conta pra mim se você sempre vem por aqui. Você que tá ao vivo aqui comigo agora, tá? Dando um tempinho pro Insta avisar e o povo chegar. Se você sempre vem ver as constelações à luz da Bíblia, se você tá chegando aqui pela primeira vez. Conta pra mim. Oi, Cris. Lindona. Daniela Bernardo tá por aqui também. Coisa boa. Olha aí, a Lena é a primeira vez. Bem-vinda, Lena. Renata Tom, que é aluna do Constelar com a Bíblia. Muita gente. A Kellen sempre vem. A Kellen é constelar, é guardiã, é mentorada. Que mais, Kellen? É tudo. Andréia, a primeira vez também. Bem-vinda, Andréia. Muito bom. A pastora Estela falando que quer aprender mais. Que coisa boa. Ana Maria, freguesa antiga, falou, que legal. A Vika vê normalmente gravado, primeira vez ao vivo. Que bom, Vika, que conseguiu ver ao vivo. Priscila, estou aqui sempre, não perco, que legal. Muito bom, a Cris, aluna também. Gislen, a primeira vez, coisa boa. Minha sogra tá por aqui, todo mundo aqui, já tá bom, vamos começar. Tem trabalho hoje, meninas. Vamos falar sobre Esdras. Esdras, como diriam as cariocas. Esdras, hoje. Muito bom. Quem conhece a história de Esdras? Ele está ali logo depois de Crônicas, logo antes de Neemias na Bíblia. Mas cronologicamente, Esdras deveria ser como Neemias, né? Como Esther. Deveria estar um bocadinho mais para frente. Porque a Bíblia não é um livro organizado em ordem cronológica. Então, para você entender o contexto histórico de Esdras, você tem que conhecer e entender um pouquinho mais da Bíblia como um todo. Mas eu vou trazer o suficiente aqui para vocês, tá bom? Daquilo que você precisa entender e daquilo que eu quero destacar. Porque embora a história, o livro de Esdras, dedica apenas 4 capítulos, do 7 ao 10, né? 7, 8, 9, 10, 4 capítulos. Dedique apenas 4 capítulos à história de Esdras. Então, o livro que leva o nome de Esdras dedica apenas 4 capítulos dos 10 à história de Esdras, né? A participação dele nessa grandiosa história do povo de Deus. É uma história grandiosa. A parte que cabe a Esdras é uma parte grandiosa. E o que eu vou trazer aqui depois como aplicação, já vou dar um spoiler da minha aplicação de hoje, é que aqui a gente entende algumas consequências históricas, coisas que a gente não entende o porquê lá na frente, na história do povo de Israel. Aqui pode ter um porquê, não muito percebido ou não muito visto pelas pessoas que não têm a visão sistêmica à luz da Bíblia. Então nós vamos conversar sobre Esdras. Eu escolhi esse personagem, esse representante, na verdade, para falar de Esdras. Você que é a primeira vez que está por aqui, eu uso os bonequinhos para ajudar no seu entendimento. Não precisaria dos bonequinhos, eu poderia só conversar aqui sobre Esdras e você já estaria vivendo uma transformação. Por quê? Porque todas essas histórias da Bíblia
são histórias que nos tocam no limiar entre a alma e o espírito, que nos curam, que nos levam à verdade, que nos fazem refletir, que nos fazem também nos colocar nestes lugares. Então eu poderia apenas aqui conversar sobre Esdras com você, mas eu gosto do apoio pedagógico que os bonecos trazem. Então eu trago para ampliar o seu potencial de aprendizado, tá bem? E quando a gente fala sobre a constelação, a gente quer dizer qual era o lugar de Esdras nessa grandiosa história do povo de Deus. Que bom, Débora, que você acha também que os bonequinhos ajudam. Então, eu vou tirar os comentários para você ver melhor aqui o que está acontecendo. E depois eu volto os comentários para a gente papear. Combinado? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Esse vai ser o nosso Esdras hoje. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, eu acabei de falar que o livro que leva o nome de Esdras, e provavelmente, muito provavelmente, tenha sido escrito pelo próprio Esdras, não conta apenas sobre Esdras, mas o livro que conta a história de Esdras começa contando, deixa eu pegar aqui, sobre um homem chamado Zorobabel. Olha que nome difícil. Então eu vou colocar ele aqui, ó, tiquinho antes de Esdras, tá? Pouquinho antes de Esdras. Por quê? Para você entender o seguinte. Zorobabel viveu a sua história relatada em Esdras de 50 a 60 anos anteriores a Esdras. Ou seja, quase que cravado uma geração. Alguns estudiosos dizem que uma geração são 40 anos. Então, Zorobabel, ele vive naquele contexto do exílio babilônico de 50 a 60 anos anteriores a Esdras. Então, a gente está falando de uma geração anterior a de Esdras. Poderíamos dizer a geração dos pais de Esdras, entende? Não que Zorobabel fosse o pai de Esdras, tá? Mas a geração dos pais de Esdras. Você consegue entender? Eu não coloquei ele aqui, ó, exatamente na linha de Esdras, porque ele não era o pai de Esdras. Coloquei ele aqui um tiquinho na diagonal e um pouquinho atrás, para você entender que ele pertence a uma geração anterior a Esdras, mas não exatamente do sistema, né, mais próximo, mais vinculado a Esdras. Qual que é o papel de Zorobabel? Do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras, né, você vai conhecer a história de Zorobabel. Ele foi um dos líderes que começou a levar o povo cativo da Babilônia de volta para Jerusalém, de volta para a terra prometida. Então Zorobabel teve uma missão muito similar à de Esdras, só que uma geração antes. E o livro de Esdras, na tradição mais antiga, ele não era apenas o livro de Esdras, ele estava junto com Neemias. E aí eu coloco Neemias aqui ao lado de Esdras, para você entender essa construção. Então, nas tradições e nas traduções mais antigas, Esdras e Neemias eram a mesma história. E depois, um tempo foi separado e cingido esses dois relatos. Mas você vê que eles estão na sequência. E o que acontece é que Esdras e Neemias conviveram. Tanto que no livro de Neemias nós temos intervenção de Esdras, mas hoje nós não vamos falar sobre Neemias. Talvez eu faça a semana que vem a constelação de Neemias. Veremos! Porque eu sempre me movo assim, ó, pelo que eu estou sentindo, né, naquela semana. Talvez semana que vem eu faça a constelação de Neemias, não sei. Vamos ver se vocês vão gostar da de Esdras também, né? Então, é importante você entender que Neemias, então, está aqui ao lado de Esdras por isso. Porque eles eram contemporâneos, vamos dizer assim. Uma curiosidade, eu não vou nem me ater a Zorobabel, tampouco a Neemias. Eu só quero que você entenda aqui o contexto histórico da época em que Esdras atuou, né? Da época que nós vamos falar agora, dos anos em que Esdras se destacou ali no meio de seu povo. Mas uma curiosidade para você entender, no tempo de Zorobabel, esse tempo aqui, ó, foi culminante com a história contada no livro de Esther.
Então, o momento em que Zorobabel está levando judeus de volta a Jerusalém, levando uma parte do povo de Deus de volta para a Terra Prometida, nesse momento também está acontecendo ali, não exatamente, tá? Mas nesse contexto, nessa geração, está acontecendo também a história de Esther. Bom, tendo dito esta curiosidade, o que eu quero que você perceba, para a gente começar a contar a história de Esdras. Como é que 3 homens exilados, porque Israel estava exilado, sobre domínio do Império Babilônico, depois passa a ser o Império Medo-Persa. Como que 3 homens exilados, Zorobabel, Esdras e Neemias, têm autorização, bênção, favor dos seus reis? Então eu vou colocar aqui representantes para os reis de cada um deles. Então, na época de Zorobabel, a gente fala de Ciro, um rei persa. Na época de Esdras, ele pega uma parte do reinado de Ciro, mas aí já começa o reinado de Dario. Tá aqui, ó. Reinado de Dario, atrás de Esdras, para você entender que é o rei da Babilônia que está. Vou até colocar um pouquinho mais para trás aqui, ó. Vou colocar aqui a linha dos reis, tá? Babilônicos ou persos, tá? Então, Dario, Sírio para Dario, na época de Esdras. E na época de Neemias, também, Dario para Artaxerxes. Artaxerxes, que foi justamente o rei que permitiu que Esdras voltasse a Jerusalém. Como é que 3 exilados têm o favor de 3 reis? Já parou para pensar nisso? E essa história começa trazendo pra gente uma coisa muito importante que eu friso sempre pra vocês, e vocês vão ver isso com muita beleza aqui na história de Esdras. A soberania da história sempre está nas mãos, e eu vou colocar ele aqui, ó, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há rei maior do que o nosso rei. Todos os reis da terra, eles se curvam diante do nosso rei. Esses reis humanos, Dario, Ciro, Artaxerxes, só puderam favorecer Zorobabel, Esdras e Neemias, porque eles também, mesmo não sabendo, mesmo não querendo, mesmo achando que eram super poderosos, eles também se submetem à soberania do único, verdadeiro e eterno rei. Então, a história de Esdras, ela nos fala de muitas coisas, mas eu quero começar assim, ó, com chaves de ouro, dizendo para você que a história de Esdras nos fala da soberania de Deus. Nos fala da grandeza do nosso Deus. Nos fala do poder do nosso Deus. E nos fala, por que eu coloquei todos esses personagens aqui, de que quando Deus se move, presta atenção, anota isso daí nas suas anotações. Quando Deus se move, sempre existem sinais. Então, uma geração antes do mover que houve através de Esdras, houve um sinal através de Zorobabel. Antes de Zorobabel se mover, que ele é muito importante para essa história também, eu não vou fazer a constelação dele hoje, quem sabe um dia, mas ele também tem uma grande relevância nesse contexto histórico. Mas antes de Zorobabel se mover na sua geração, houve a oração de Daniel. Lembra que Daniel ora para que os cativos fossem libertados, assim como a profecia de Jeremias dizia que eles seriam? Lembra que esta oração de Daniel, é por isso que Daniel se coloca em oração, e é para isto que Gabriel é enviado para lutar contra o principado que se levanta contra Daniel?
Lembra-se, Daniel estava orando porque ele, lendo as profecias do profeta Jeremias, percebe que o tempo do exílio acabou. Que os 70 anos que Deus havia prometido, dito, profetizado que o exílio duraria, haviam acabado. E Daniel se coloca em oração. Então, o movimento de Zorobabel é precedido pelo movimento de Daniel. E o movimento de Daniel é precedido pelo movimento de Jeremias. Que eu quero te dizer que Deus sempre está dando sinais. Deus está se movendo em uma geração, mas ele dá sinais na geração que antecede. Olha que poderoso que eu estou te falando. Se faz sentido, já enche de coração aqui, ó. Deixa eu ver se está fazendo sentido para vocês. Então, olha só. O que Deus está fazendo nessa geração, ele sinalizou, ele começou, ele introduziu, ele startou na geração anterior. O que isso significa, Thalita? Isso aqui é purinha constelação. Porque Deus está se movendo na história através dos elementos de uma família, através dos elementos de um povo. E aí a gente entende, escreve aí nos seus comentários também, lindona. Não existe a minha história. Eu não consigo contar para você a história de Esdras sem falar de Zorobabel, sem falar de Neemias, sem falar de Daniel, sem falar de Jeremias. Eu não posso contar uma história individual, porque a história nunca é minha. A história sempre é nossa. Então escreve isso daí, ó. A história nunca é minha. A história sempre é nossa. Conta pra mim se fez sentido isso pra você. E o que acontece aqui na história de Esdras, então? Então vamos focar em Esdras um pouquinho, pra gente entender. Eu tenho mais uma sacada antes de entrar na história de Esdras. Gente, vocês estão aí comigo? Manda um coração, um sinal de fumaça aí, pelo amor de Deus. Compartilha essa live. Me ajuda, que eu tô sem comentário aqui. Não sei se vocês estão aqui, se vocês desistiram, se não estão entendendo nada. Tem outra sacadinha, bobinha, tolinha, que eu quero comentar com vocês antes de entrar na história de Esdras, né? Que é o tema da live de hoje. Olha só. Vou deixar Zorobabel um pouquinho de lado. Vou até colocar ele um pouquinho mais pra cá, pra você não ficar fundir daqui a pouco, tá bom? Deixar os reis aqui, ó. Os reis babilônicos, medos, persas, sírios, todos pra cá. Percebe que Esdras, ele tá lado a lado com Neemias. Tem um mistério aqui. Porque Esdras, eu vou entrar agora na história dele, você vai entender quem ele era. Ele era um sacerdote. Esse era Esdras, tá? E um sacerdote, ele cuida dos fundamentos invisíveis da fé. A fé é visível, gente? Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas cremos que existe. Então o sacerdote trabalha e move o invisível. Concorda? Então Esdras, ele atua na história a partir daquilo que é invisível. Fundamento, tá? Mas Neemias é mandado pra lá pra quê mesmo? Quem lembra? Para reconstruir os muros. Diga-me, isso é visível ou invisível? Eu sei que se o comentário tivesse aberto, você ia dizer, Thalita, muros são visíveis. Então, deixa eu te explicar uma coisa poderosíssima. Tudo o que Deus faz começa no invisível. Tudo o que Deus faz começa no fundamento. Às vezes nós queremos ver muros, enquanto Deus ainda está trabalhando no invisível, no fundamento. E é preciso discernir o nosso lugar. Presta atenção quanto que isso é constelação. O nosso lugar na história do nosso povo, para entender se nós temos que trabalhar nos fundamentos invisíveis ou se Deus quer agora estabelecer um tempo de visibilidade para o seu propósito. Às vezes a gente vive angustiada e a gente não entende que nosso chamado pode ser como o de Esdras, trabalhando fundamentos invisíveis.
E a gente quer tanto ser Neemias que a gente quer um muro alto sendo visto. Para cada um dos lugares aqui existem desafios. Um lugar não é melhor do que o outro, mas um lugar precisa do outro. Porque também tudo que começa no invisível precisa terminar visível. Faz sentido isso pra vocês? Se faz, me dá uns coraçõezinhos aí também. Coloca uns curtir aí, qualquer coisa aí, uma reação, sinal de fumaça. Tendo dito isso, a gente vai pra história. Esdras capítulo 7, versículo 1 diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Zeraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Se esse negócio de constelação não faz o menor sentido, se olhar para a história da nossa família não importa, por que que a Bíblia é tão insistente em trazer genealogias tão detalhadas? Porque para apresentar Esdras é preciso descrever, eu não contei quantas gerações, mas todas as gerações até Arão. Para que a gente saiba que o Esdras, que é conhecido na corte babilônica como o escriba, na verdade, que vai representar toda a descendência de Esdras até Arão, tá? Na verdade, esse Esdras aqui, ele é um sacerdote. Então, olha o que acontece na vida desse moço, na vida desse jovem. Há 70 anos, sua família é levada cativa à Babilônia. O templo é destruído. O futuro, a esperança é abalada. Se o templo é destruído, qual é o sentido do ofício sacerdócio, do sacerdócio? Ora, os sacerdotes serviam no templo. Então veja que é como se a família de Esdras perdesse o sentido de existir. O exílio, ele foi doloroso para todo Israel, mas para os descendentes de Arão, que viram o templo ser destruído diante dos seus olhos, é como se eles tivessem perdido a razão da sua existência. Afinal de contas, os sacerdotes viviam para ministrar o Senhor ao povo. Os sacerdotes viviam para representar o povo ao Senhor. E tudo isso era feito no templo. Então, quando o templo é destruído, a família de Esdras perde a sua identidade. A família de Esdras perde a sua identidade. E se uma geração são 40 anos, pelo menos, historicamente aí é como alguns dizem, a família de Esdras já está há 70 anos no exílio. Cada vez mais distante daquelas lembranças. Cada vez mais distante daquela realidade. Cada vez mais distante daquela rotina. Porque às vezes a gente acha que a gente faz o que faz por rotina. Só que eu quero dizer para você com a constelação de Esdras que existem funções e ofícios que são sistêmicos, que são familiares e ficam assim impregnados em cada célula do nosso ser. Em cada célula do nosso ser. Esse final de semana eu assisti um filme que tá na Netflix que se chama Amor Esquecido. Eu já disse para algumas alunas que esse filme merece uma análise, porque é uma história belíssima. Mas sem dar muito spoiler, dando alguns só necessários, o filme conta a história de um médico
que ele perde a memória, um cirurgião. Aquele médico perde a memória, tem um golpe na cabeça, um trauma, ele perde a memória, mas ele não se esquece daquilo que ele fazia com maestria, que era a medicina. E através do seu ofício, que é a medicina, mesmo sem se lembrar que é médico, sem se lembrar que é seu nome, mas através desse ofício, que é a medicina, ele é conduzido de volta ao seu vínculo mais afetuoso. Sem dar muito spoiler do filme, assistam, tá? Amor Esquecido tá na Netflix. O que acontece aqui com Esdras? A gente vai entender nessa constelação. Talvez não houvesse, talvez não, certamente não havia na Babilônia os rituais judaicos. Não havia na Babilônia a cultura judaica. Não havia o cerimonial, né? Não haviam as festas, não haviam os rituais. Mas acontece que o sacerdócio estava em cada célula do DNA de Esdras. Tanto é que ele se torna um escriba. E aí esse era o ofício dele no Império Babilônico. Qual que era a função de um escriba? Um escriba era um homem de confiança do governante, porque ele dominava as letras, porque provavelmente ele seria um secretário, um contador, alguém que tinha acesso a papéis, documentos importantes e alguém de posição privilegiada na sociedade. Ora, o que levou Esdras, o exilado, a essa posição de privilégio? Senão aquilo que ele carregava como ofício familiar. Às vezes a gente tem bênçãos na nossa vida que a gente acha que caiu do céu, caiu do nada, que foi sorte. E você não olha para sua história familiar, para sua linhagem, para sua genealogia, para entender que os seus dons, seus talentos e muito das oportunidades que você recebeu são bênçãos vindas do seu sistema familiar. Esdras se torna um escriba na corte do rei Artaxerxes. E deste rei ele tem favor. Olha o que diz o versículo 7. Perdão, versículo 7 não, versículo 6. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor. Estava sobre ele. O rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Percebe que Esdras só podia ocupar o cargo, a função, o papel de escriba, porque ele era preparado para isso. Então, mesmo no exílio, mesmo no momento difícil da sua família, ele tem uma posição privilegiada, justamente pela história da sua família. E a identidade sacerdotal está pulsando em cada célula de Esdras, enquanto escriba. Ele não é escriba, ele está escriba, mas ele é um sacerdote por ofício familiar. E a Bíblia vai fazer questão de dizer: esse Esdras, que vocês vão conhecer agora, é um filho de Arão, é um sacerdote do povo de Israel. Gente, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E aí, a partir do versículo 9, ele tem autorização do rei para voltar a Jerusalém. E olha o que vai acontecer. Esdras capítulo 7, versículo 9 em diante. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, no primeiro dia do quinto mês. Chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes
entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Para prestar atenção nisso daqui. Esdras era filho de muitos, até Arão. E o que havia no coração dele? Gente, ele estava lá trabalhando, sei lá se ele era o contador do rei, se ele era o secretário do rei, se ele era o escrivão do rei, o tabelião do rei. Ele estava lá no dia a dia dele trabalhando lá no Império Babilônico. Mas o que ardia no coração dele, que esse versículo nos revela? Eu quero ensinar o povo a lei do Senhor. Profissão da alma. Profissão, ofício da família. Ele não via a hora de ter a oportunidade de ensinar para o povo a lei do Senhor. É como se ele dissesse, esse meu talento aqui de escrever, de entender, de ser confiável, não é para isso aqui é pouco para mim. Tem algo a mais que eu quero, que eu posso fazer. E Deus dá favor a ele diante do rei, para que ele cumpra esse ofício familiar, para que ele retorne a Jerusalém e para que ele ensine a lei do Senhor. E aí, isso aqui é muito bonito. Versículo 11 diz assim, ó: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras. Primeiro, a identidade dele. Agora ele não é mais só um escriba. O rei Artaxerxes o envia como um sacerdote ao seu povo. Então diz, entregou ao sacerdote, o escriba, versado nas palavras. Agora, o que ele sabe fazer está em função de quem ele é. Vou repetir. Agora, o que ele sabe fazer como um escriba está em função de quem ele é, o sacerdote. Quantas vezes você vive a sua vida em função daquilo que você sabe fazer? Prisioneira daquilo que você sabe fazer. Sem ouvir a sua alma, o que a sua alma diz que você deveria estar fazendo com os seus dons, com os seus talentos, com as oportunidades, com as conexões que Deus te deu. Olha, se você se colocar no seu lugar, porque você vê que quando fala da linhagem, da genealogia de Esdras, a gente já entendeu que ele estava no seu lugar de filho, sem negar nenhum dos seus antepassados. Quando você está no seu lugar, você encontra essa força, esse favor, esse poder e essa condição de realizar aquilo que a sua alma, que é um ofício familiar. Eu nunca usei esse termo aqui, mas me veio tão forte, um ofício familiar. Eu tô aqui exercendo um ofício familiar. Os meus bisavós implantavam igrejas no interior de São Paulo. Isso aqui é um ofício familiar. Ensinar a palavra na minha família é um ofício familiar. Quais são ou qual é o ofício da sua família? Qual é o ofício da sua família? Tem gente que se torna advogado e acha que é por um acaso. Muitas vezes é um ofício familiar. Outras pessoas tornam-se médicos e acham que é um acaso. Muitas vezes é um ofício familiar. Muitas vezes professores, terapeutas, sacerdotes estão apenas seguindo um ofício familiar. E qual é o segredo para ser bem sucedido? Porque veja, Esdras está então sendo bem sucedido nesse ofício familiar. Porque ele tem o favor do rei, ele recebe uma carta do rei. Qual é o segredo, Thalita, para eu ser bem sucedida no meu ofício familiar? Estar no seu lugar. Honrando todos que te antecederam. Filho de Arão. É assim que a Bíblia o apresenta. Às vezes a gente não sabe nada sobre a nossa história familiar. E é por isso que a gente não encontra esse lugar de tanta força e tanto favor que o ofício familiar nos traz. Vou continuar. E aí eu quero ler a carta de Artaxerxes para você. Porque o Artaxerxes mandou o Esdras de volta com uma carta que lhe dava autoridade. Agora presta bem atenção na carta do Xerxes. Olha a carta do Xerxes. Artaxerxes, rei dos reis, com letra minúscula, tá?
ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, Deus com letra maiúscula. Paz perfeita, ele diz. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e de seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, o qual está em suas mãos. Ou seja, faça nos critérios do seu Deus. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o povo do seu Deus em Jerusalém. Olha o tamanho do favor. Olha o tamanho da bênção. Olha a quantidade de recursos que Esdras está recebendo para exercer o seu ofício familiar. Vou continuar. Versículo 17. Empregue esse dinheiro com diligência. Compre novilhos, carneiros, cordeiros, com suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Então, não era aos deuses babilônicos, aos deuses persos, não era outro Deus, não era o seu Deus, o único Deus verdadeiro. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor. Liberdade para usar os recursos, gente, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue, e entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus de Israel, de novo, o ofício, a identidade antecedendo ao ofício. Então, tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. As 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão, para o templo do Deus do céu, pois porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e todos os que servem na casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Olha a restauração do ofício do sacerdócio levítico, que eles não pagavam nada disso. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes, que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado à morte ou ao desterro, ou ao confisco de bens ou à prisão. Gente, quando eu digo assim pra vocês, flutuando, quem encontra o seu lugar encontra a sua força. Isso aqui é mais do que um cartão black, do que um prêmio da loteria. Isso aqui é autoridade. O que Artaxerxes deu a Esdras foi autoridade. Tem gente brigando por poder. Porque cargos, funções, papéis exigem poder.
Mas quando você está exercendo a sua identidade, você desfruta de autoridade. O que Esdras recebe é autoridade. E um homem que vive no ego poderia pegar esta carta e esta autoridade e fazer e desfazer de Deus e todo mundo, deuses falsos, né? Se sentir mais poderoso. Mas olha a reação de Esdras. Esdras capítulo 7 ainda, versículo 27. Olha o que Esdras fala depois da carta. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais. Quando eu digo pra você que o camarada tá no lugar dele, atrás do papai, ou perdão, na frente do papai, bem colocado, vocês acreditam? Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os príncipes poderosos. Assim, eu me animei, porque a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos chefes de Israel para voltarem comigo. Ele sabia que quem estava fazendo tudo isso não era o Xerxes, o rei. Quem estava fazendo tudo isso era o rei dos reis, como diria a irmã Vilma, quando eu era adolescente, lá na igreja wesleyana de Vila Medeiros. O rei dos reis que estava fazendo tudo isso. Então era tipo assim, ó. Obrigada, Xerxes, mas eu sei a quem eu tenho que dar glória. E eu vou seguir, ó, debaixo da bênção do Deus dos meus pais. Por isso esse homem recebeu autoridade para exercer o seu ofício familiar. Ofício familiar. Mais uma coisa que eu quero trazer sobre a história de Esdras, avançando um pouco. Isso aqui é a parte boa da história de Esdras até aqui, né? Então, o que Esdras vai fazer? Ele vai trabalhar nos fundamentos invisíveis, ele vai ensinar o povo a lei do Senhor, ele vai restaurar o culto ao Senhor, ele vai restaurar os sacrifícios ao Senhor, ele vai restaurar os ritos, ele vai trazer à memória do povo aquilo que lhes pode dar esperança. A aliança abraâmica, sua identidade, seu lugar na história, no propósito eterno. É nisso que Esdras vai trabalhar em Jerusalém, com toda a autoridade dada na terra e no céu. A autoridade, que a autoridade, ela é convergente, tá? Ela é congruente. Quando alguém tem só na terra, ela não tem autoridade, tem poder. A autoridade é quando é no céu e na terra. Grave isso aí também. E a autoridade só vem de identidade, não vem de cargo. A autoridade só vem de identidade, não vem de cargo. Então a história, parte boa da história de Esdras, porque ele tem o coração no Senhor, ele entende qual é o seu ofício, ele cumpre o seu ofício, ele vai ensinar o povo, ele vai trazer de novo o culto, ele vai restaurar o povo e ele vai se arrepender pelo pecado do povo, que é uma característica sistêmica. Porque Esdras não estava no pecado que o povo estava. E qual era o grande pecado que o povo estava? O povo tinha se casado com mulheres estrangeiras, coisa que Deus tinha dito para não fazer. E durante o sacerdócio de Esdras, ele se depara com essa realidade. Poxa, o povo se casou com mulheres estrangeiras, fez uma aliança que Deus havia dito para não fazer. Quando eles entraram na Terra Prometida, Deus havia ordenado que eles não se casassem com mulheres estrangeiras. Diante do pecado do povo, Esdras se constrange, rasga as vestes, fica atemorizado. Mas aí vem a parte difícil da história de Esdras. E eu quero ler para você. Eu vou colocar aqui uma representação do povo. Tá bom? Pra vocês entenderem. Então aqui, ó. Lá, durante o sacerdócio de Esdras. Será que aqui vai dar pra ver? Assim. Acho que dá pra ver sim, né? Lá durante o sacerdócio de Esdras, o povo começou a voltar com ele. Ele leva muitos exilados de volta para
Jerusalém. E quando chega diante desse povo, o que Esdras vê? Um monte de homem casado com mulher estrangeira. E aí vem a parte difícil. Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabadas essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram-se com mulheres desses povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Então, presta bem atenção, até aqui você vai ver Deus falando com Esdras e Esdras transmitindo ao povo. Nessa cena, no capítulo 9, você vai ver algumas pessoas do povo falando a Esdras, e eles vão apontar o pecado do outro, o pecado do coleguinha. Vão falar assim: ó, tá vendo? Fulano casou com a ciclana que é cananeia, e o Beltrano casou com a fulana que é egípcia, e o outro casou com a amonita, e o outro casou com a moabita, e é por isso que a gente tá nessa desgraça, Esdras. Daqui a pouco a gente vai ser exilado de novo. Então aqui a gente vê também o medo que um sistema pode exercer sobre um líder, sobre uma geração. Esdras fica atemorizado de imaginar 70 anos exilados, agora nós estamos tendo a chance de voltar, e quer dizer que por conta do pecado dessas pessoas, a gente pode ficar aqui, exilado ainda, ou voltar, ou não ter mais o favor do rei. Parece que ele está achando que o favor foi pelas boas obras deles, e não pelo favor, a graça imerecida de Deus. E qual é a decisão que eles tomam? E eu quero que você leia depois o capítulo 9. Deus não pede essa decisão. Deus nunca pediria essa decisão. Mas a decisão que Esdras e os líderes do povo tomam é de excluir as mulheres que não eram judias, e com elas despedem os filhos. Olha o que eu tô te mostrando. Isso foi uma decisão trágica. Deus nunca resolve os problemas do nosso pecado excluindo pessoas. Você não vai ver Deus dizendo assim no capítulo 9, 10. E Deus favoreceu Esdras novamente. E Deus confirmou a aliança com o povo. Não. Tá certo Esdras se arrepender? Sim. Tá certo Esdras e o povo, os líderes, excluírem mulheres, crianças, filhos que não são puros? Não, porque a partir do momento que houve um casamento, houve um vínculo. Só que essas lacunas vão ressoar na história de Israel por muito e muito tempo, em batalhas, em fraqueza sistêmica, porque eles mandaram embora mulheres e crianças que já pertenciam ao sistema. Thalita, como que Deus resolve? Deus resolve incluindo. Deus sempre resolve incluindo. Foi isso que Jesus fez. A história de Esdras é grandiosa, mas não tem um final feliz. Termina com essa triste cena de mulheres e crianças sendo excluídas porque não são consideradas puras. Como Deus lida com os nossos erros. Como Deus lida com os nossos pecados. Com a consequência do nosso pecado. Deus não manda pessoas embora. Definitivamente não. Eu quero que você entenda que o coração de Esdras era um coração sistêmico.
tão sistêmico, tão voltado ao povo, que por amor ao seu povo, ele guarda no coração o ofício da sua família, mas também pelo medo do seu povo, ele manda embora pessoas que já pertencem àquele sistema. E eu quero terminar essa minha explanação dizendo que nós somos invariavelmente leais ao nosso sistema, como Esdras foi. Mas nós precisamos de consciência para priorizar a lealdade, a fidelidade e a obediência a Deus. Porque nisso você não ouvirá mais a voz de Deus, nem no capítulo 9, nem no capítulo 10. E antes de ouvir a voz do nosso sistema, nós temos que ouvir a voz de Deus. Deus, e olha só, gente, é uma armadilha que muita gente cai. Sabe por quê? Esdras orou sobre isso, sobre a situação. Mas Deus não disse para ele, manda as mulheres ir embora e as crianças. Ele orou e foi movido pela sua consciência sistêmica. Quem estudou constelar com a Bíblia comigo sabe disso. Que o próximo nível é a consciência espiritual. Quando a gente é movido só pela consciência sistêmica, muitas vezes a gente vai tomar decisões desastrosas. Porque no nosso sistema tem bênçãos, mas tem maldições. Tem recursos, mas também tem dores. E foi por uma dor desse sistema de ter sido exilado que Esdras é movido agora em uma decisão terrível de exclusão. Então, nós temos que ter consciência elevada para, no momento de decidir, nos movermos pela consciência espiritual, que sobrepõe a consciência sistêmica e nos livra desses emaranhamentos que nós tomamos, que nós fazemos, quando nós não temos o nível de consciência necessário. Vou voltar vocês. Acho que eu falei até demais. E aí? Deu para entender? Nem sempre tem final feliz, a Bíblia não esconde nada. Não existem homens perfeitos. E isso é um alerta. Isso é um alerta para todas nós, um alerta. Será que mesmo quando eu oro, eu não estou sendo movida pela minha consciência sistêmica? Olha, seja leal a Deus, seja fiel a Deus. Ainda que você tenha que desagradar seu sistema. Aqui no livro de Esdras, não dá mais tempo de eu ler, mas deixa eu ver se eu consigo ler. Alguns homens até alertaram ele. Foram contra essa decisão. Olha só, vou ler aqui rapidinho para vocês verem aqui, ó. No capítulo 10, versículo 12, diz assim, ó. Toda a congregação respondeu em voz alta, que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Palavras de quem? Dos anciãos lá, do sacerdote, que estava acusando para as mulheres estrangeiras serem mandadas embora. Porém, o povo é muito, e aí eles falam que não dá para mandar embora agora, tal. Aí diz assim no versículo 15, apenas Jonatas, filho de Esael, e Zeraías, filho de Tikvá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. É muito difícil alguém ir contra o sistema. É muito difícil alguém ir contra o sistema. Então a gente tem que ter muita firmeza de identidade espiritual definitiva, porque Esdras fez tudo isso baseado na sua identidade familiar. Faz sentido? Esdras fez tudo isso baseado, eu sou um sacerdote, eu não quero que o povo fique exilado, eu não quero que o povo viva em pecado, e até parece ser espiritual. Até parece ser espiritual, só que na verdade é uma lealdade familiar. Porque se ele consultasse Deus, eu sempre tenho essa pergunta. Se Jacó tivesse esperado em Deus, como será que Deus o faria maior do que Esaú? Não seria como uma trapaça. Se Esdras estivesse esperado ouvir a voz de Deus, qual seria a solução que Deus daria para essas mulheres estrangeiras e os filhos delas com os filhos de Israel? Não seria exclusão.
Então a gente tem que começar a olhar as histórias bíblicas e encontrar o coração de Deus nisso. Porque pode até parecer que foi Deus que mandou, mas eu te desafio, leia o texto. E Deus vem falando, e Deus foi dando favor a Esdras, e Deus foi abençoando, e Deus foi confirmando, e chega no capítulo 9 e cessa a voz de Deus. E só fica a voz dos homens. Muitas vezes nós somos movidas pela voz dos homens. Não foram, Débora, resolvidas. Essas exclusões, elas ecoam na história de Israel. Israel tem muitas dívidas sistêmicas. Por isso que é um povo com uma história tão difícil. Muitas quebras de aliança, muitas exclusões. Não foi resolvido. E perdura. Perdura até hoje. Consequências de exclusões. Quando a gente despede nossas mulheres e nossas crianças, a gente está despedindo o lugar aonde a semente é plantada. A gente está bipartindo a força do sistema. A gente está munindo o inimigo. Essas mulheres foram mandadas para onde? Para os povos arredores inimigos. Quando Israel entra em guerra, você pode entender o furor dos seus inimigos. É muito sério. É muito sério. Fica a reflexão, minhas lindas. Que você tenha o seu coração, a força do ofício familiar, a força da sua autoridade, mas que você tenha também consciência para entender a hora de romper com a lealdade familiar e obedecer a uma consciência mais elevada, espiritual. Deu para entender, gente? Deu? Valeu a live de hoje? Então compartilha com alguém especial e até semana que vem. Tchau, tchau.